E bom, você mencionou lá que antes do Maestrix e tal, você chegou a abrir 2 shows do Angra, um na turnê do Rebirth, outro do Temple of Shadow, se eu não me engano. Foi lá que você conheceu o Edu, porque hoje você tem uma ligação profissional muito forte com ele também. Não foi. Não deu. A gente, sei lá, acho que eu falei um oi só, não deu tempo. A gente não, a gente não ficava no mesmo. Eram 2 camarins diferentes, né, nas 2 situações. Sim. Então, eu não tive contato com eles, principalmente no do Temple of Shadows, que era o camarim do outro lado. Assim, era um clube que tinha um camarim de um lado e do outro do palco. Entendeu? Entendi. E depois do show a gente nem trocou ideia e tal. Então, como é que nasceu essa parceria de vocês aí? Cara, em 2018, quando o Juan Corral, né, que o manager do Edu, ele que fez o meio campo pra gente lançar o Solari no Japão. E ele sabia, né, da ideia da parte conceitual, dessa parte de criar, né, as histórias e tudo mais. E aí, em 2019, tinha um projeto da Frontiers, que tinha o Mike Orlando, do Adrenaline Mob, e o Edu ia cantar nesse projeto. Né, a ideia era que o Edu cantasse. Só que aí ele tinha gravado o Temple of Shadows in Concert, né? Então tinha toda a parte depois de cuidar do processo pós e tudo mais. E a gravadora estava pressionando o Edu para que ele viesse com o disco solo e tudo mais. O que viria a ser o Veracruz depois. E aí o Edu tinha combinado de fazer as melodias vocais e o Mike Orlando tinha feito as músicas e tal. E aí o Juan me indicou, falou, cara, o Edu tá muito, muito enrolado, mas ele vai participar desse projeto. Então, você não pode... Me convidou para fazer as letras e as melodias para ele. Aí eu falei, bom, beleza, tô dentro, né? E aí eu lembro que eu mandei uma melodia, e o Edu aprovou, mandei a outra, e aí o Juan falou, cara, ele não vai conseguir continuar, porque vai ter que adiantar, não sei o quê, o próximo disco. E aí o Orlando pediu para eu continuar, eu acabei fazendo as músicas com ele, e foi esse o primeiro contato profissional, assim, com o Edu, entendeu? Uhum. E aí, logo depois disso, o Juan falou, cara, a gente vai fazer o próximo disco, tal, e a gente quer fazer um negócio conceitual, como você é um cara que gosta muito disso, de escrever, dessa parte de criação de mundos, e não sei o que lá, personagens, você não quer ajudar a gente nas pesquisas? Falei, quero, né? E aí eles me passaram a ideia, que era uma coisa de descobrimento, Ordem de Cristo, né? Todo aquele momento, a ideia da profecia, de uma criança especial e tudo mais. E aí eles me passaram, cara, e aí eu comecei a ter umas ideias, anotei e mandei. Falei, eu pensei nisso aqui. Aí eles piraram, falaram, show de bola, isso aqui, você consegue desenvolver um pouco mais? Aí eu desenvolvi, entreguei, e aí ele falou, cara, vamos transformar isso num livro, você não escreve? Eu falei, escrevo. E aí a coisa foi engrenando, depois eu participei dos corais, né, do disco, né, na parte de ideias de arranjo também, né, tipo, para abertura de voz, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Enfim, aí a parceria começou desse jeito, assim. Eu tenho um negócio, cara, que assim, se você me pede alguma coisa, um arranjo, alguma coisa assim, eu sempre vou tentar, se eu sentir que aquilo pode ir para um lado, né, ter algumas coisas extras, assim, umas referências, eu sempre acabo entregando um pouco mais do que o combinado, assim. Então, nesse caso, foi isso que aconteceu. Ele pediu um resumo, uma ideia para pesquisa. Eu falei, não, o que você acha disso aqui? E aí ele foi muito aberto para receber isso, né? E aí foi assim que surgiu toda essa parceria aí que veio a ser coroada, né, no lançamento do Veracruz, agora no Eldorado, enfim. E seguimos aí. Esse foi um trabalho que também a gente pôde explorar muito a sua paixão, tanto por história quanto por literatura, né? Queria que você falasse um pouco de influência literária também, se você já tinha o hábito de, além das suas músicas, porque assim, tudo acaba sendo escrita, né? Mas é diferente você escrever
uma narrativa e escrever uma composição musical e tal. Mas você já tinha obras que você escreveu, não para ser música, mas crônicas, ou então fábulas, alguma coisa assim, ou isso veio com a proposta do Edu? Cara, eu sempre gostei de inventar história também. Engraçado que, assim, ó, depois que eu fiz esse trabalho com o Edu, e aí eu comecei a dar entrevista e falar, né, a respeito dessa parte da escrita, é óbvio que, né, o trabalho, todos os discos do Maestrix são conceituais. E são histórias que, sim, eu escrevo, tenho, né, a ideia é lançar livros, é lançar, né, seja uma HQ, enfim, relacionadas à história, então tem essa parte escrita, organizada. Mas, cara, eu comecei a voltar no tempo para ver de onde que isso veio. E eu lembrei de uma coisa que é muito inusitada. Quando eu era criança, neném, assim, sei lá, minha mãe sempre contava história para mim e para minha irmã. A nossa diferença é de 1 ano. E aí a gente ia ficando mais velho, e minha mãe sempre inventava história. Ela não gostava de catar a história, tipo, ela lia, sim, as histórias normais, mas porque o pai dela, o meu avô, era um excelente, um exímio contador de história, o pescador. E ele contava pra gente também, assim, então, quando era criança. Só que minha mãe fazia uma coisa, um exercício que é incrível, assim. Quando a gente começou a interagir mais, né, conversar e tudo mais, ela falava assim, e agora, o que você vai fazer? Você tá aqui, o que você vai fazer? E aí a gente começava a criar história juntos. Ela incentivava a gente a fazer isso, aí minha irmã, entendeu? Ah, você vai pra cá, você vai falar com essa pessoa, ou... E, cara, e aí foi um negócio que eu achei um insight muito interessante, assim, sabe? Então, desse estímulo, dessa parte criativa. E eu lembro também, eu não sei se você tinha, mas eram uns disquinhos coloridos que contavam história. Tipo Chapeuzinho Vermelho, aí os Três Porquinhos, você colocava o disco aí, era o narrador contando a história, mas, cara, a música era uma música incrível, assim, tava junto, assim, né, tipo, eu lembro certinho até hoje das músicas, assim, e tinha muito a interação da música com o que a pessoa estava contando, tinha uma parte do meio, do lobo aparecia, aí tinha a orquestra fazia alguma coisa, uma tensão, enfim, e cara, eu acho que isso tem muito a ver também, porque a gente, querendo ou não, é algo que é feito hoje no Maestrix, porque a gente usa elementos de sonoplastia quando precisa, de forma musical, a gente pega os instrumentos e tenta tirar sons que não são exatamente musicais, né, mas que vão dar a cara pro que a gente quer passar, para criar realmente uma paisagem na música, assim. Então, foi algo que eu lembrei e fez muito sentido para mim, assim. Então, essa coisa da escrita vem dessa criação, dessa imaginação, e eu escrevia, eu gostava muito de escrever poema, quando eu era na escola, assim, tinha aula de literatura, de português, né, eu lembro que eu escrevia, às vezes tinha um amigo meu que gostava de uma menininha, e ele, Fábio, escreve aí para mim uma cartinha, então eu era sempre o cara que tinha essa coisa de escrever, assim, entendeu? Então, e é engraçado que eu só fui me dar conta disso depois que saiu o livro, eu falei, realmente, assim, foi uma coisa que sempre me acompanhou paralelo à música. E enquanto leitor, o que você gosta que tipo de literatura te agrada, assim, de autores? Realismo fantástico. Garcia Marques, gosto muito do Tolkien também, C.S. Lewis, esses são meus 3 preferidos, eu diria, assim, porque são vertentes diferentes da mesma, né, desse mesmo nicho, assim, cara, mas eu gosto de ler tudo, na verdade, eu costumo ler, por exemplo, às vezes um livro de um romance, aí eu tô lendo um outro livro sobre técnica vocal, aí eu tô lendo um outro livro sobre história da música. Eu gosto de variar os assuntos, assim.